Graça e paz, meu querido irmão, minha querida irmã. Que Deus te abençoe, Deus abençoe a sua família. Hoje, no Palavra de Encorajamento, eu quero ler para você aqui um texto, só um versículo. Mas eu acho que esse versículo, esse único versículo, ele fala tanto, que é como se ele fosse imenso. É como se ele fosse o Salmo 119, que são versículos tão tremendos, palavras tão maravilhosas da parte do Senhor. E esse versículo aqui, para mim, ele enche o meu coração. Hoje eu estive meditando nele, ainda agora há pouco eu estava ouvindo um louvor que fala sobre ele. E eu quero ler aqui para você. É o Salmo 23, versículo 1, que diz assim: O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. É interessante que nessa música que eu estava escutando ainda agora, era um vídeo no YouTube, e aparecia um pai segurando a mão do seu filhinho e andando com ele por um campo, por uma estrada. E ele guiava esse filho até a beira de um lago, onde a criança jogava uma pedra. Era uma criança bem pequena, devia ter seus 4 anos de idade. E esse pai, ele ia conduzindo essa criança, conversando com ele no caminho. E chega um momento em que esse pai coloca o filho no seu pescoço, no seu ombro, e ele anda com esse filho no ombro. E eu fiquei imaginando, pensando, né, enquanto a esposa cantava, né, O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ela estava cantando em inglês. E aí eu fiquei imaginando o nosso Deus, o nosso Pai, o nosso pastor, que Ele verdadeiramente diz aqui que Ele nos guia, né? Ele nos guia às águas tranquilas, águas de descanso. Ele nos leva por um caminho onde a nossa alma ela é refrigerada. Ele nos leva a campos, a pastos verdejantes, como o pastor guia as suas ovelhas, como um pai guiando o seu pequeno filho. E em momentos difíceis que nós não conseguimos andar, Ele literalmente nos coloca no seu ombro, né? Nos eleva acima dos problemas, nos coloca acima das dificuldades, das dores, das aflições ao nosso redor. Então esse é o nosso Pai, esse é o nosso pastor. E hoje eu quero te encorajar, meu irmão, minha irmã. Se você tem Deus como seu pastor, fique tranquilo, confie nele. Descanse, coloca tudo nas mãos dele, segura na mão dele, deixa ele te guiar, como esse pai guiando seu pequenino filho, né, por aquele caminho, que eu e você possamos ser também como essa criança. A palavra de Deus diz que quem não se fizer como uma criança não vai poder entrar no reino de Deus, né? Então há momentos que nós precisamos, como crianças, entregar, levantar as nossas mãos e deixar que o papai segure na nossa mão e nos guie, que ele nos leve às águas de descanso. Às vezes a sua alma está tão cansada, você está tão preocupado, tão preocupada, as demandas da vida, né? As aflições do mundo, há tanta coisa para resolver, há tantas aflições de todos os lados, né? No mundo tereis aflições, o Senhor falou, e nós sabemos disso, e nós temos que parar e olhar para essa palavra. O Senhor é o meu pastor, o Senhor é o meu pastor, Ele vai me conduzir, nada vai me faltar, Ele vai me conduzir, Ele vai me suprir. No domingo até eu estava conversando com a minha filha, meu genro, eles vieram almoçar comigo e nós estávamos conversando e eu falei para eles, eu creio que Deus está nos chamando para um tempo, para nós vivermos como o povo hebreu, que Deus conduziu mais de 3 milhões de pessoas no deserto e o Senhor diz, olha, nada te faltou, a sua roupa não rasgou, o seu sapato não estragou, os seus pés não incharam, não te faltou comida, não te faltou água. Então, o Senhor, eu acredito que Ele quer fazer isso conosco também, nos conduzir. Ainda que nós estejamos no meio de um deserto, lá não tinha supermercado, não tinha loja, não tinha shopping, não tinha nada. E Deus os conduziu por 40 anos. Só morreram no deserto os rebeldes mesmo, né? Os que se rebelaram contra o Senhor, os que não obedeceram à voz de Deus. Mas aqueles que obedeceram, eles entraram na terra prometida. Então eu vejo Deus fazendo isso conosco hoje. Deus não quer que nós nos matemos de trabalhar. A palavra de Deus, Salmo 127, diz de que adianta o homem repousar tarde, comer um pão que penosamente granjeastes, né? Ou pão de dores, porque aos seus amados Deus dá enquanto dorme. Não é para nós não trabalharmos, não é para nós não nos importarmos, né? com as coisas normais dessa vida, de alimentação, né? Mas nós não precisamos colocar o nosso coração nisso, a nossa preocupação, as nossas energias nisso. Nós precisamos, como diz a palavra lá em Mateus 6:33, nós precisamos buscar em primeiro lugar o reino de Deus. O que é buscar o reino de Deus? O que é buscar a vontade de Deus? O que Deus quer para mim e para você? O que Deus quer que você faça? Às vezes Deus está te chamando para você servir na obra, servir no ministério, na igreja,
Deus está te chamando para arrebanhar pessoas, para pregar o Evangelho, para fazer a obra de Deus na terra. E não se preocupe, Deus vai te sustentar, porque quando Deus chama, Ele sustenta, Ele paga, Ele provê. Nós estávamos conversando sobre isso também, falando com a minha filha e meu genro, né? E eu falei com o meu filho, depois conversando com o meu filho, e eu falei, quando Deus deu Jesus para José e para Maria, Deus mandou a provisão. Aquele ouro, incenso e mirra que eles receberam, às vezes a gente imagina, né, um pouquinho, um potinho de ouro, de incenso, de mirra, não. A palavra diz que muitos magos do Oriente foram lá para ver o menino. Eram magos, sábios, né, do Oriente. Então imagina, eles não viajaram tanto tempo, tantos dias, talvez meses, com um pacotinho de ouro, com um pacotinho de incenso, um pacotinho de mirra. Deus enviou o sustento para que José e Maria cuidassem do seu filho. E eu creio que deu para cuidar até dos outros filhos, né? Então, essa é a minha visão, meu entendimento, e eu creio que foi assim, porque quando Deus Ele nos dá um trabalho para fazer, Ele também supre, Ele capacita e Ele supre. Então, meu querido, minha querida, talvez o seu coração esteja aflito, angustiado por alguma situação, uma necessidade, um tempo de provas, um tempo de escassez. Saiba que se o Senhor é o seu pastor, nada vai te faltar. O Senhor vai enviar a provisão, o Senhor vai enviar o sustento, o Senhor vai abrir a porta que você precisa que se abra. Mas não coloque o seu coração nisso, nas coisas dessa vida. Não coloque o seu coração no dinheiro, não coloque o seu coração na necessidade, coloque o seu coração em Deus. Confie em Deus. Eu gosto muito de uma palavra que diz, assim como a serva olha para as mãos da sua senhora, assim e como o servo olha para as mãos do seu Senhor, Pai, Senhor, os nossos olhos estão postos em Ti, nós estamos olhando para as Tuas mãos, o salmista diz, né? Assim os meus olhos estão postos em Ti, Senhor. Então, coloque os seus olhos na mão de Deus, como diz o salmista, né? Olhe para as mãos de Deus, para que o Senhor, que venha dele a tua provisão, porque o Senhor é o teu pastor e nada te faltará. Mas você vai me dizer, Angelina, está faltando emprego, está faltando a moradia, está faltando a comida. Se o Senhor é o teu pastor, verdadeiramente, se você está deixando Ele te apacentar, nada vai te faltar. Não vai, talvez, você ficar milionário de um dia para o outro, porque muitas vezes Deus nem permite que nós fiquemos milionários, porque nós vamos nos afastar dEle, o nosso coração vai se afastar dEle. Mas Deus vai dar a provisão diária, Deus vai dar o sustento diário, aquilo que você precisa. Amém? Então, meu irmão, minha irmã, essa é a minha palavra de encorajamento para você. Confie. Diga essa palavra, sabe? Palavra por palavra. Medite nela. Diga, o Senhor é o meu pastor. O Senhor é o meu pastor. Ele é o meu pastor. E nada vai me faltar. Porque o meu Pai é bom, meu Pai é fiel, meu pastor é bondoso, Ele é misericordioso, né? E Ele prepara para mim um lugar de descanso, Ele refrigera a minha alma. Você está com a sua alma angustiada, aflita, agoniada por causa das suas necessidades. Descansa no colo desse Pai. Deixa Ele colocar você no ombro dele, né? Como aquele pai do vídeo que eu falei, e sair andando com você, para você olhar as coisas lá de cima, né? Ele me leva nas minhas alturas, né? O Senhor te leva nos lugares altos. Então, querido irmão, querida irmã, diga essa palavra, medite nela, repita quantas vezes forem necessários. Olha para a necessidade e fala, necessidade, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Olha para o problema e diz, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Olha para a enfermidade, diz, enfermidade, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Não vai faltar saúde, não vai faltar alimento, não vai faltar provisão, não vai faltar o dinheiro do aluguel, não vai faltar moradia, não vai faltar roupa, não vai faltar paz, não vai faltar alegria, não vai faltar. Nada te faltará, meu querido, minha querida. Confie em Deus, descanse nele. Amém? O Senhor é o seu pastor e nada te faltará. Amém? Que Deus te abençoe, meu irmão. Deus te abençoe, minha irmã. No nome de Jesus.